Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Obrigada mais uma vez por poder estar aqui, Deus ter me dado mais uma vez essa oportunidade. Então vamos ler o Evangelho de Mateus. Mateus 25. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Aleluia. Todos que estiveram aqui louvando, engrandeceram o nosso Deus e principalmente o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. O noivo está chegando. O noivo é Jesus. Jesus é o noivo. O noivo já esteve no meio de nós. Ele subiu aos céus, mas ele disse que voltaria. Ele disse que estaria aqui novamente. Então é a segunda vinda de Jesus que temos que aguardar. Então, Jesus, quando esteve aqui, ele falava com as pessoas, ele andava por todos os lugares que ele podia, e ele levava a palavra de Deus às pessoas. Ele levava conforto e levava amor, carinho e atenção, principalmente àqueles mais necessitados, aos pobres, cativos, os doentes, até aos mortos. Jesus também procurou. Então, cada um que está aqui tem uma importância para Deus. Cada um que está aqui é importante para Deus. Deus te vê, Deus ouve as suas orações, Ele sempre esteve e estará contigo. Então, Jesus
falou para nós ficarmos vigilantes, porque nós sabemos que existe um ladrão. Mas se você soubesse a que horas vem o ladrão, você não já ia ficar esperto? Eu falei, não, deixa eu tomar cuidado, porque o ladrão vai chegar aqui. Mas a gente faz isso? Não, a gente não se preocupa, porque fala, não, imagina, não tem perigo, né? Fala, vou deixar o carro ali em cima, não tem problema. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Assim será a vinda de Cristo. Temos que esperar, aguardar e estar preparados. Muitos não estão preparados. Muitos não estão dando importância. Muitos estão, preocupados com as coisas do mundo, achando, não, imagine, nossa, desde a época da minha avó já falava isso. Desde os nossos antepassados, desde há mais de 2000 anos se fala da vida de Jesus. Então, quer dizer, está chegando a hora. Pode ser que seja daqui a pouco, amanhã, ninguém sabe. Porque Jesus disse que ninguém sabe, nem mesmo Ele. Só Deus, nosso Pai, é que sabe. Que dia será? Como será? Onde? Então as pessoas estão brincando muito. As pessoas estão, levando muito assim na brincadeira, na gozação. As pessoas, elas procuram Deus só para, ter barganha, né? Fazer só pedidos, pedir, mas nada de agradecer. E depois também, quando não consegue, elas abandonam. Tem muitos que abandonam Deus porque não conseguem aquilo que querem. E não é assim. Então, Jesus contou essa parábola das 10 virgens. As virgens seriam a igreja, que somos nós. Jesus está pronto, esperando o momento certo para vir nos buscar. Virgem quer dizer que não foi tocado, que é puro, né? A igreja de Cristo tem que ser pura, tem que ser dedicada somente a Deus, só a Ele, sem ter outros no meio ali. Porque Deus é exclusivo, é o único que é digno de receber a honra, a glória e o poder ao Deus eterno e imortal. Jesus é o único Salvador também, porque foi Ele que morreu por nós lá na cruz. Então Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Nós somos a noiva. Não está falando, a noiva é a mulher? Não, todos nós, tanto os homens como as mulheres. A noiva tem que estar preparada. Então aqui são as 10 noivas, as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Cada uma delas tinha um azeite e a lâmpada. Então Jesus deu um exemplo aqui do casamento, porque o casamento judaico é diferente, né, de outras, principalmente do brasileiro. Então, quando nós vamos nos casar, nós vamos à igreja, e isso, nós que chegamos atrasados, não é? O noivo fica esperando e a noiva que vai ao encontro do noivo. Aqui não, aqui é o contrário. As noivas que têm que esperar o noivo chegar. É o noivo que vem. Então nós temos que esperar, não é Jesus que tem que esperar a gente. É nós que temos que esperar Jesus. Nós que temos que estar preparados para receber Jesus. Você quer ter Jesus na sua vida?
somos réus, mas quem não quer ir para o céu? Né? Todos somos réus, porque nós vamos ter o nosso julgamento de tudo que nós fizermos aqui. Mas quando vier Jesus, que terá, quando tiver a tribulação, vai ter a condenação, uns vão para o céu, na eternidade, e outros, infelizmente, para o fogo eterno. Ninguém está inventando nada, ninguém está falando nada de mentira, é o que está na palavra de Deus, está na Bíblia, em Apocalipse. Tem gente que não gosta de ler o Apocalipse, que aqui está falando o que vai acontecer. Então, se a pessoa não entende, ela fica com medo, mas é o que vai acontecer mesmo. Agora, nós, como noivas, como igreja, estamos realmente preparados? Você aqui é prudente ou é louco? O que são as prudentes? As prudentes são aquelas que esperaram o noivo preparadas. Então, como o casamento é à noite, eles têm que esperar o noivo chegar. Aí elas tinham que ter uma lâmpada, o azeite que acendia essa lâmpada, então não saberia a hora certa que viria. Então eles têm ali aquela lâmpada para poder acender, para poder iluminar o caminho, porque já que vai ser à noite, então elas precisam daquela lâmpada para iluminar. Só que, como o noivo demora a aparecer, essa lâmpada fica acesa, começa a acabar o azeite. Então elas têm que ter uma reserva. Elas têm que ter uma outra reserva para poder continuar essa lâmpada acesa. Então os prudentes tinham essa reserva. Então, além da lâmpada acesa, já com azeite, elas tinham mais um pouco. Só que as loucas não tinham reserva. Elas só tinham a lâmpada ali e não tinha reserva. E aí o que aconteceu? Como o noivo demorava a chegar, todas dormiram. O mal aqui não foi dormir. Não tem problema dormir. Nós dormimos. Todos nós ficamos cansados, precisamos descansar, né? Elas dormiram. Só que depois, quando chegou alguém anunciando, o noivo chegou, o noivo está aí. Então elas tiveram que acordar correndo. Então, a hora que apareceu o noivo, cada um com a sua lâmpada, o que aconteceu? As noivas, as virgens loucas estavam sem azeite. Por quê? Porque a lâmpada apagou. Acabou o azeite, apagou. E as prudentes também tinham apagado. Só que elas tinham reserva, então elas podiam acender. Aí o que as loucas fizeram? Ai, nossa, ai, acabou. Quer você dá um pouquinho aqui para mim? Elas falaram, não posso. Acho que é melhor vocês procurarem comprar por aí, porque até a gente vai ficar sem. Se a gente der para vocês, nem eu nem vocês vão ter. Então, melhor vocês saírem por aí, procura aí, porque eu não vou dar não. Essa luz aqui que nós precisamos, essa luz é Jesus. Amém. Nós precisamos de Jesus dentro de nós, aceso dentro de nós. Mas tem muitos que estão nas igrejas com aquela lâmpada apagada, sem azeite. A lâmpada está ali, que é o corpo, mas o azeite, que é o Espírito Santo de Deus, não tem. Muitas pessoas estão vazias. As pessoas não querem mais ter o trabalho de ter que orar, fazer jejum, dedicar a estudar a palavra de Deus. Para poder ser servos de Deus, sermos igrejas de Deus, nós temos que nos dedicar a Ele, a Deus. Temos que nos preparar.
Então tem muitos que só aparecem na igreja, às vezes para louvar, às vezes nem isso, só para esquentar banco, mas do mesmo jeito que entrou, sai, às vezes é até pior. Com a cabeça lá na lua, não se preocupa, não dá atenção ao que está sendo falado aqui. Então o azeite é o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus. A graça de Deus é que vai fazer você ser melhor. Porque sem a graça de Deus, não somos nada. E aí, essas loucas saíram correndo, né, que nem doida, procurando um lugar para comprar o azeite. E as prudentes, né, que estavam preparadas, estavam cientes de que elas teriam que ter o azeite, elas entraram. Elas entraram com o noivo. E aí o que aconteceu? A porta se fechou. E aí as loucas perderam tempo procurando o azeite. Aí quando acharam, elas voltaram. Já tinha fechado a porta. Elas não acharam o azeite, porque elas foram bater lá, pedindo: Senhor, abre para nós aqui. Aí ele respondeu: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Por quê? Porque elas não tinham lâmpada. A lâmpada já que estava escuro, eles precisavam da lâmpada para poder ver o outro. Aí sem lâmpada vai enxergar. Aí na hora que abriu, eu falei: mas não sei quem é você, não te conheço. Assim será a vida de Cristo. Aqueles que se dizem Senhor, Senhor, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, preguei no seu nome, expulsei demônios. Pode ser que Deus não te conheça. Pode ser que Deus te veja ali, mas vai falar: eu não sei quem você é. O que está acontecendo é muitas igrejas lotadas, né? Então as pessoas se preocupam: nossa, eu vou lá, vai estar cheio ali, olha, tem isso, tem aquilo, né? Começa a prometer um monte de coisa, ó, você, né? Parece que vai ser uma pessoa que ir lá só para conseguir. Só que assim, ela não vai conseguir de graça, né? Ela tem que pagar alguma coisa. Ela começa a entregar tudo que ela tem, achando que ela vai receber de volta aquilo ou até mais, e acaba perdendo. Ali está no lugar errado, porque esses são os falsos profetas. Então, essa luz que é Jesus, nós precisamos para ter em nossas vidas. Não podemos viver sem Jesus. É a mesma coisa. Nós já acostumamos com a luz elétrica, não é? Outro dia nós chegamos aqui e estava sem energia. Enquanto não chegou, não deu para fazer o mundo. Porque nós precisamos, né? Da luz daqui, para poder ler, do microfone. Então, se a gente acha necessário uma luz que vai iluminar o que a gente vai poder ler, imagine Jesus na nossa vida. Então, o que pode fazer? Jesus é muito mais importante que qualquer coisa que possa existir. Não é carro, não é dinheiro. Hoje eu precisei ficar com minha sogra lá no hospital. Eu já tinha percebido isso, sabe? Mas a gente, quando vai falar, tem gente que não aceita, né? Nós temos que nos preocupar mais com a nossa alma. Porque esse corpo aqui vai acabar um dia. Isso aqui não é nada. Então a gente vê lá no hospital uma pessoa ali na cama, sem poder falar. Aí precisa comer por sonda, precisa de alguém para dar banho, trocar. Então quer dizer, a pessoa está ali, só não
alma dela estar salva. Isso sim que é muito mais importante. Que se ela for hoje embora, então nós poderíamos falar: essa pessoa, ela estava no céu, ela aceitou Jesus e vai estar lá no céu. Então essa noiva está se preparando. Ela se preparou, ela já está com 90 anos. A hora que ela for embora desse mundo, nós aguardamos um dia poder nos ver lá no céu, na glória de Deus. Então tem gente que não está preocupado com isso, não dá bola, sabe? Não liga, você fala, parece que a pessoa nem. Isso aqui realmente é verdade, foi o próprio Jesus Cristo que falou, não sou eu que estou falando. O próprio Cristo que esteve no meio de nós, Jesus, lindo, maravilhoso, que viveu na simplicidade. Os judeus não aceitaram Jesus como Salvador porque pensou que ele viesse como um rei, como um rei assim, com dinheiro, no palácio, na riqueza. E não foi nada disso. Jesus veio na sua simplicidade, na sua humildade. Então tem muita gente que é rico com dinheiro, mas é humilde, é simples. E tem muita gente que não tem tantos recursos, não tem tanto dinheiro e é snob, quer ser o tal. Deus não vê isso, Jesus não vê isso. O que importa é o que você leva no seu coração. O que importa é que você aceitou Jesus, que você tem Ele como seu Salvador, que você quer servir somente a Jesus. É isso que importa. E aí, o que vai acontecer? Nós temos que nos separar. Seremos prudentes ou insanos? Prudentes ou loucas? O que você vai se enquadrar aí? Vai depender de como você está com a sua lamparina cheia. Você está cheio do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus se move em você, Ele mora em você, é Ele que te guia. É Jesus que está em primeiro lugar na sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Temos que, em primeiro lugar, amar Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Para quem busca Deus sempre em primeiro lugar, nunca vai perder. Nunca. Eu posso falar por coisas minhas mesmo que aconteceu na minha vida, que eu preferi Jesus, que eu preferi seguir a Deus, e eu não perdi. Eu sempre ganhei. Os outros não vão entender, vão falar, sempre vai ter que falar, né? Nada, para o ser humano, nada está bom. Sempre vão achar um defeito, sempre vão achar alguma coisa que não está bem, porque na realidade perfeito ninguém é. O único perfeito que existiu na terra foi Jesus. É só Jesus que é perfeito, só Ele. E Deus é fiel. Deus vai fazer por você não porque você merece, é pela graça que você é abençoado, é pela graça de Deus, porque Deus te ama, Ele quer te salvar. Então Deus não vai ficar ali passando a mão, não é? Deus não vai ficar, ai, nossa, coitadinho, nossa, deixa aí, ai, não, mas não deu, nossa. Não, Deus não vai fazer isso. Deus é justo. Deus é justiça. O que fizeres aqui, Deus vai marcar. O seu nome está escrito lá no livro da vida. Está como uma noiva
prudente. Aí o que aconteceu? A porta se fechou. Então quer dizer, está chegando a hora. Maranata, a hora vem Jesus. Está chegando a hora, tem gente que tem tempo amanhã. Conheço uma pessoa que só tudo para ele amanhã. Amanhã. Então quer dizer que nunca chega para ele tudo amanhã. A hora que Jesus chegar mesmo, que a pessoa vê que Jesus está ali, e todos vão ver. Mesmo aqueles que não acreditam vão ver. Aí eles vão ver mesmo que é verdade. Aí eles vão querer correr. Aí já vai ser tarde demais, porque a porta vai se fechar. Aí vai ser tarde. As pessoas pensam que tem muito tempo. Nós não sabemos quando que cada um vai morrer. Uns mais cedo, outros mais velhos. Já perdi 2 irmãos. Um tinha 30 anos, outro com 54. Então, a gente não sabe quem vai primeiro. Então, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vem. Por isso que temos que estar preparados. Amém, Jesus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Porque o próprio Jesus disse: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós temos que vigiar. Quando nós aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar, você vai ver só como sua vida vai melhorar. Coisa linda. Aleluia. Assim como mudou a minha. Aleluia. Quando eu preguei sobre a água em vinho, que Jesus transformou a água em vinho, eu posso falar também que minha vida mudou totalmente. Graças a Deus. E tem gente que fala assim: nossa, mas por que você se batizou? Nossa, mas por que você virou crente? Crente quer dizer que você crê. Crente quer dizer crente. Agora você crê no quê? Eu creio em Cristo Jesus. Eu creio em Deus. O Deus único e verdadeiro, que fez o céu e a terra e fez a nós a sua imagem e semelhança. É esse Deus que eu creio. O Deus que mandou o seu filho, seu único filho, que mandou aqui para nós, para nos salvar. Porque a ideia de Deus não era que nós morrêssemos. Quando Deus fez Adão e Eva, não era para morrer, mas como o pecado entrou, então aí Deus disse que nós morreríamos por causa do pecado. Então todos nós temos o pecado. Todos nós somos pecadores. Só que como Deus quis a nos salvar, o que Ele fez? Ele mandava profetas. Então esse aqui anunciando, eis aí o noivo, são os profetas que Deus manda para avisar. Deus mandou vários. Como aquela parábola do rico e Lázaro. O rico estava ali, né, sempre comendo, com fartura, e o pobre ali, Lázaro, querendo até as migalhas do chão. Aí os dois morreram. O rico foi para o inferno e Lázaro, o pobre, foi para o céu. Aí quando o rico viu Lázaro lá, falou para Abraão: ai, peça que ele me traga aqui um pouquinho de água, aqui está muito quente, eu estou com sede. Aí Abraão disse: não dá para quem está aí vir para cá, nem daqui e aí. Aí o rico falou assim: então deixa eu ir lá avisar minha família para que eles não venham aqui nesse lugar também, para que eles não passem por isso aqui que eu estou passando. Aí Abraão falou assim: não, mas eles têm os profetas. Não, mas eu acho que se for alguém daqui, ele falou assim: não, se eles não ouvirem nem Moisés, né? Se eles não ouvirem, aqueles profetas vão ouvir você. Então Deus manda. Quando Ele mandou o dilúvio, Ele ficou avisando, Ele foi avisando, né? Demorou mais de 100 anos para fazer a arca. Então enquanto isso foi avisando.
que aconteceu? Deus só pegou aquele povo seleto ali, da família de Noé. Então só aqueles ali que foram salvos, porque os outros não aceitaram. Vai ser assim quando Jesus vier. Um vai, outro vai ficar. Você vai querer ser o quê? O que for, né? Em nome de Jesus. Então que nós possamos estar preparados para subir aos céus e estar lá. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, se nós formos prudentes, formos retos aos olhos de Deus, cumprirmos seus mandamentos, se nós ouvirmos os profetas hoje são os pastores que Deus nos envia para poder pregar a palavra de Deus. Então muitas pessoas veem e não entendem isso daqui, né? Mas temos que pensar seriamente. Se a pessoa não estiver pensando, se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo quanto antes, e se batizar nas águas. Porque o próprio Jesus disse, quando ele subiu aos céus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Simples. Não crê, não quer ser batizado, não quer ser crente, vai ser condenado. É igual quando a gente é professor, a gente dá uma prova, o aluno vai lá, faz a prova, eu vou corrigir o que ele fez, aí ele vai lá, tira 2. Ai, professor, você deu vermelho para mim. Eu dei, foi ele mesmo que tirou. Com Deus vai ser a mesma coisa. Você vai ser condenado pelos seus atos, pelo que você fez ou deixou de fazer, por aquilo de bom que você fez e de mal também. Então a balança que você tem aí, como que está? Está equilibrada? Tem mais coisa ruim? Mas em primeiro lugar, que a pessoa tem que crer e aceitar Jesus, aceitar Cristo Jesus. É só essa é a única salvação. Então tem tanta gente assim, tem gente doente, querendo morrer. Ah, eu quero morrer, não adianta mais. Tá bom, você vai morrer, mas vai morrer com Cristo ou sem Cristo? Aí a pessoa pensa que vai morrer e vai ficar tudo bem. Se ficar sem Cristo, vai ficar tudo mal. Muito mal mesmo. Infelizmente. Então o que eu me preocupo é com isso. Na minha salvação e na salvação da minha família. Não me interessa falar, não, eu vou sozinho. Não, eles deixa lá. Não, eu não sou egoísta. Eu quero que você esteja comigo. Eu também quero que você esteja comigo. Vocês todos, eu quero que esteja comigo. Graças a Deus. Todos aqueles que eu amo, e mesmo meus inimigos, todos, eu quero todos que estejam comigo lá no céu, ao lado de Jesus. Agora, eu quero, mas e você? Você quer também? Não adianta o quê? Por que aqui falou para ir pegar o azeite? Pediu, me dá um pouquinho do seu. Não pode, cada um tem o seu, porque a salvação é individual. Eu não posso fazer por você, nem você por mim. Cada um tem que ter o seu. O azeite ali não dava para poder dar para outra, porque ali cada um tinha o seu, já tinha a sua medida. Então, elas foram prudentes. O que elas fizeram? Falaram, não vou dar. Aí o que ia acontecer? Ia ficar todas para fora. Nenhuma ia ser salva. Aí o que aconteceu? As que não tiveram azeite não foram salvas. E as que tiveram azeite conseguiram ser salvas porque deu tempo.
E as outras não, né? Por causa delas terem sido imprudentes, não pensaram, né, no que poderia acabar o azeite. Então, naquela época não tinha luz elétrica, então eles usavam o azeite para poder acender, né? Há 50 anos atrás era querosene, usava querosene para acender. No sítio usava o quê? Era querosene? Óleo, né? Querosene. Então, quando acabava, se não tivesse mais, você ficava escuro. Eu até azeite. Azeite também? Então, só que azeite imagina o preço que é, né? O patrão fazia as lâmpadas e nós colocávamos a família. Isso, e aí colocava azeite. Então, fazia as lâmpadas, aí colocava o azeite, aí colocava um pavio ali, né? Quando ficava molhado, é aquilo que acendia. Então, que luz você está tendo dentro de você? A luz que brilha em você é a de Cristo ou ela está apagada? O azeite que você tem ali, ele está cheio, está até a boca, está fraquinho, está acabando. Como que está a sua lâmpada? Como que está o seu corpo aqui? O seu corpo, isso aqui é feito de barro. Nós somos feitos de barro. E nós temos que ter a luz de Cristo dentro de nós. Nós temos que ter o Espírito Santo morando dentro de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Nós temos que ter esses três unidos aqui. Um não vive sem o outro. E nós não vivemos sem eles. Então, as pessoas querem ser independentes. Elas falam assim, não, eu vou para a igreja, mas olha, eu não quero me comprometer com nada. Não, eu só vou lá, eu só vou participar, só vou ficar ali e depois vou embora. Paciência. Não é? Se a pessoa pode, que Deus dá oportunidade. Ele dá oportunidade, mas cada um tem seu tempo aqui, né? Nós estamos com dias contados. Como se diz, nós estamos numa fila, a gente não sabe quem é o próximo, né? Não importa a idade. Então eu penso muito, assim, quando eu tinha, né, que eu lembro da minha avó, eu tinha 10, 11 anos que eu andava com ela me levava na igreja. Então eu posso falar assim que minha avó começou a me introduzir dentro da igreja, ela era crente. Aí ela tinha um hinário que tinha aqueles hinos, aí tinha aquele louvor, né, aquele hino lá, eu sou o Cordeirinho, Jesus é meu pastor. Então eu nunca esqueci. Aí minha avó foi embora cedo, eu tinha 13 anos. Eu falo que eu perdi o meu chão. Mas Deus quis do lado dela, né? Ela foi para a glória, eu tenho certeza. Só que eu nunca esqueci o que ela fez por mim. Porque ela me levava na igreja e eu ficava. As pessoas lá oravam e eu também queria orar. Eu pegava e orava. Eu queria orar e começava a ler a Bíblia e falava alto, porque eu queria orar também, eu queria saber orar. Então, já era Deus colocando no meu coração. Glória a Jesus. Que graças a Deus depois eu encontrei o caminho certo. Não é? Porque a gente também precisa ter os pastores, ter outras pessoas para nos guiar. Porque a gente sozinho não consegue. Não adianta falar assim, não, em casa eu leio, né? Em casa eu já estou lá, eu oro em casa mesmo. Não dá. Sozinho a gente não consegue. A gente precisa. Nós somos igreja. A igreja não é uma pessoa, não é esse lugar aqui. A igreja somos todos nós. Um precisa do outro, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Né? Às vezes a pessoa tem um problema, ela precisa de alguém para conversar. Ela pode falar com essa pessoa que ela confia. Ah, eu estou precisando, olha, estou acontecendo isso, eu estou precisando de oração, olha para mim. Só da gente conversar com essa pessoa, a gente já se alivia. Mas por isso que a gente tem que saber com quem conversar, não pode ser qualquer um. Se você fala com uma pessoa que não é de Deus, em vez de ela te ajudar, ela vai te atrapalhar. Então nós temos que saber com quem que a gente se abre, com quem que a gente conversa. Porque se nós estamos unidos em oração, nós sabemos que nossa oração, Deus ouve. Né? O que ligar no céu,
né? Ligados na terra será ligado no céu. O que desligados na terra será desligado no céu. Então, é a oração que tem que ter. É a oração que nós temos que ter. Nós temos que estar sempre em constante oração. Se Jesus, que é o próprio Deus, orava, quem somos nós para não orar? Jesus orava o tempo todo. Ele se retirava, ficava sozinho, orava. Jesus fez jejum, fazia jejum. Quando ele ficou 40 dias no deserto, o próprio diabo tentou Jesus, mas ele estava ali em oração. Ele é o Filho de Deus. E o diabo falou assim: percebendo que ele estava com fome, eu falei: se você é Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus falou: nem só de pão todo homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, porque só comer o pão com café com leite ali, o arroz, feijão, só isso daí não vai adiantar. Porque eu fico pensando assim, que teve uma época que eu não estava no lugar certo, eu via que estava faltando alguma coisa. Eu percebia, eu falei: nossa, mas isso não está completo. Então, para a gente ser completo, nós temos que estar no lugar certo, aceitando Jesus Cristo e nos alimentando da verdadeira palavra de Deus. Porque você ir num lugar e aprender errado também não adianta nada, vai te desviar. Então nós temos que saber o lugar que nós estamos, e Deus, Ele vai falar com você, Ele vai mostrar o lugar que você está, se é certo ou não. Então quando você está no lugar, se você falar com Deus e você sente paz, é porque a sua oração, Deus ouviu e Ele vai te atender. Muitas coisas que nós formos fazer, nós temos que aprender a orar, pedir orientação para Deus. Não fazer como as loucas aqui, que nem pensaram em nada, foram para o casamento sem o azeite, depois saíram correndo para comprar, perderam a bênção. Vocês também precisam estar atentos para não perder a bênção. A graça de Deus é a bênção. A bênção vem para todos, mas depende de você querer receber ou não, né? Então, vigiai, orai, para que você esteja preparado para a vida de Cristo Jesus novamente. Amém? Glória a Deus. Então vamos